Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Ideias em Ação, promovido pelo Instituto Lopes Brasil de Desenvolvimento Humano. Tenho aqui comigo hoje, mais uma vez, o Master Coach Cleudo Lopes, e o assunto de hoje é inteligência artificial, oportunidades e ameaças para o desenvolvimento pessoal e profissional. E para falar desse assunto tão interessante, que hoje é algo que desperta a atenção de qualquer pessoa que esteja no mundo, nós trouxemos o professor Hazer, que é professor aqui na Universidade Federal do Paraná. Seja muito bem-vindo, professor Hazer. Eu vou ler aqui o currículo para que as pessoas saibam do seu trabalho. O professor Hazer é doutor e mestre em Inteligência Artificial pela Universidade Federal do Paraná, bacharel em Informática também pela UFPR, é autor de livros e artigos científicos na área de IA e Engenharia de Software. Possui experiência em desenvolvimento de software, análise de projetos e sistemas, inteligência artificial e aprendizado de máquina. Atua na área de TI desde 1994 e como docente há mais de 25 anos. Atualmente é professor assistente na Universidade Federal do Paraná, atuando nos cursos de Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mestrado em Bioinformática e nas especializações em Desenvolvimento Ágil de Software e Inteligência Artificial Aplicada. Professor, existe, obviamente, hoje em dia, muita coisa que é conhecimento a respeito de inteligência artificial e muitas dúvidas também, né? Porque é algo novo e, de certa forma, assusta, né? Toda tecnologia, quando é muito potente, como é o caso, desperta o interesse, né? De muita gente e também gera também um certo desconforto em muitas pessoas que não entendem direito. Uhum. E por isso a gente trouxe aqui para falar sobre isso. Como que você vê esse cenário mundial hoje com relação à IA, nesse sentido? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Muito importante e muito interessante estar participando aqui, muito gratificante poder falar sobre inteligência artificial, que na verdade é exatamente esse ponto que você tocou. Por que que nós temos tanta desconfiança ou por que que nós temos esse tipo de coisa? Por conta da falta, talvez até de treinamento ou de disseminação do conhecimento. A gente precisa fazer com que o pessoal entenda mais ou menos o que é inteligência artificial, para que ela saiba que a IA não vai tirar o emprego dela, para ela saber que a IA não vai acabar com a raça humana, entendeu? Que a IA não vai fazer esse tipo de coisa. Mas, se ela for conduzida, vamos dizer assim, de uma forma não interessante, nós podemos ter, claro, comportamentos que a gente não deseja, né? Desejáveis. Exatamente. Então, a gente precisa o quê? Conhecer. Precisa disseminar o conhecimento. Tanto para o pessoal técnico poder desenvolver, para que o Brasil se torne realmente uma potência tecnológica e para a gente ter um desenvolvimento humano do nosso povo, né? Para que eles consigam se desenvolver, para que os nossos trabalhadores se desenvolvam, nossos estudantes, nossos profissionais e assim por diante. Do nosso ponto de vista, né, Cleudo, como o Instituto Lopes Brasil, a gente tem conversado bastante sobre isso, a gente tem, nos interessa muito também, doutor, saber como que a inteligência artificial pode nos servir de ferramenta no nosso trabalho de desenvolvimento humano. Ou seja, é preciso estar aberto às novas tecnologias, né, todo o potencial que ela traz de apoiar o trabalho de profissionais, também no trabalho de desenvolvimento de pessoas. É isso que a gente tem falado, não é verdade? Com certeza, essa é a nossa intenção, né, genuína mesmo. E tanto que foi essa a razão pela qual, num evento que eu estava e que o Hazer também estava participando, numa palestra com profissionais aí da área, o CEO de uma empresa de Curitiba também a diretora, vice-presidente da área de RH de uma grande empresa também estava. Nós nos conhecemos e quando falamos daquilo que fazíamos, a primeira coisa que a gente pergunta para a pessoa é o nome. E a segunda coisa que a gente pergunta é o que você faz, né? Não, é assim mesmo, a vida é assim. E que bom que é assim, né, Hazer? Porque aí a gente olha e fala assim, bom, esse assunto me interessa, poxa, essa pessoa realmente me passou uma confiança, uma segurança, até uma curiosidade, às vezes, boa, positiva, e foi isso que aconteceu. Como a gente trabalha nessa área do desenvolvimento já há bastante tempo, né? Há 17 anos, aí eu sempre me fico fazendo aquela pergunta, que recurso eu ainda não estou usando? Que recurso eu preciso conhecer? E como que eu posso usar esse recurso de uma maneira inteligente? Né? E aí a inteligência artificial, tão aí propalada, tão falada. E eu fico, assim, deslumbrado quando, de repente, eu ligo o meu computador lá e hoje ele me permite, vamos dizer assim, gravar
escrever um texto a partir daquilo que eu falar para ele, né? Então, isso tem trazido, vamos dizer assim, alguma vantagem profissional, alguma vantagem de ganhar celeridade, de ganhar qualidade na produção daquilo que eu quero colocar para os meus clientes nos processos de coaching, para as empresas e tal. Então, por isso que a gente está aqui hoje. A gente quer também contribuir com você, com o seu trabalho, e então foi algo que casou. Nosso propósito, como a gente sempre diz, é trazer conhecimento de qualidade para os nossos espectadores, e nada melhor do que o senhor para falar isso conosco, com toda a sua expertise, né? A gente sabe que a tecnologia, fazendo aqui já uma abertura, ela, desde que qualquer tecnologia das mais rudimentares, por exemplo, o Homem das Cavernas, quando descobre que ele consegue construir uma machadinha, aquela machadinha ela vai servir para fazer agricultura ou para caçar, e ela pode servir também para atacar um outro homem, por exemplo. Com certeza. Usa a tecnologia tanto para o bem quanto para o lado negativo, né? E é importante a gente avaliar e, inclusive, desmistificar uma série de informações, né, que estão equivocadas. O que existe de positivo e o que existe de talvez negativo, potencialmente negativo na inteligência artificial. Que pontos o senhor destacaria assim como positivos e negativos para a gente conversar a respeito? Bom, como o nosso foco aqui é falar sobre desenvolvimento humano, talvez uma das principais coisas ou dos principais aspectos que a IA possa trazer para nós é nos dar a coisa mais cara que nós temos, que é tempo. Tempo. Por exemplo, enquanto antigamente eu tinha que ir para uma reunião, ficar anotando os tópicos, fazer resumo, etc. Hoje eu tenho uma IA, que eu chamo ela para minha reunião, ela transcreve tudo o que aconteceu naquela reunião e eu consigo fazer perguntas, eu consigo pedir para ela quais foram os pontos positivos dessa reunião, quais foram os pontos negativos. Então, esse é só um exemplo do que nós temos de ponto positivo, eu ganhar tempo. Todas essas tecnologias de robôs que a gente tem hoje em dia, de automação de tarefas, elas não são de agora, da IA, elas são de há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, nós estávamos tentando automatizar alguns processos para que a gente consiga ganhar tempo. Mas hoje, com a IA, a gente ganhou uma potência grande com isso, tá? Porque a IA consegue traduzir, fazer resumos, fazer um monte de coisas que antes a gente não conseguia. Tudo para a gente poder ganhar tempo. Eu acho que esse é um dos aspectos mais positivos que nós temos, uma das coisas mais caras que o ser humano tem, que é o tempo e ganhar o tempo. Por isso que a gente fala, né? A educação na inteligência artificial ajuda a pessoa a se conhecer e o que ela pode usar. Tá? Em termos de pontos negativos, a gente está com várias discussões hoje em dia sobre regulação da IA. Então, a gente teve, por exemplo, quando surgiu o GPT-2, não era nem ChatGPT, o GPT-2, que era um gerador de texto com uma tecnologia super avançada que surgiu lá em 2017, que é a base do que a gente tem desses GPTs hoje. Houve até um alvoroço na época, tanto que eles não liberaram o GPT para o público, porque ele gerava textos muito fiéis. GPT-2, tá? Depois nós tivemos o 3, 3.5, estamos no 4, tá? Então, hoje em dia, já está claro que o ChatGPT, ele gera textos muito bons, melhores do que os textos dos seres humanos. Então, por exemplo, uma das coisas para as quais uma IA dessas pode ser usada é para gerar fake news, porque você lê aquilo lá, você não vê erros. Hoje em dia, na verdade, você detecta quando foi uma pessoa que escreveu, porque tem erros. Tem algum erro, não porque o texto está ótimo. Entendeu? Sim, mas assim, a nuance humana num texto, por exemplo, é até imperceptível com essa evolução da IA, ela consegue até dar um ar de que é um ser humano mesmo escrevendo. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Se você chegar lá no ChatGPT, pegar um texto que você escreveu e contar para o ChatGPT, olha, esse aqui é um texto que eu escrevi do meu jeito, que você escreveu, do meu jeito. E fala para ele, agora escreva tal coisa usando o meu jeito. Ele escreve. Ele faz usando o seu jeito de escrever, com as suas palavras. Você pode dizer para ele, não use gírias, use gírias, entendeu? Quando for se referir a tal coisa, então, quando for se referir ao seu amigo, não fale o nome do seu amigo, use cara, né? Que é uma palavra que todo mundo usa. Então, ele consegue simular o seu jeito de escrever, o seu jeito de pintar. Você consegue chegar lá numa IA de imagens e falar, olha, eu quero uma imagem que seja parecida com Van Gogh, por exemplo. Ele vai criar uma imagem com aquele traçado característico. Com todos os parâmetros que estariam dentro da cabeça de Van Gogh. Exato. Eu li uma vez um livro, algum tempo atrás, chamado How to Create a Mind, de um dos idealizadores do Google, inclusive.
Ray Kurzweil, se eu não me engano, não sei se o nome é bem esse, não sei se você conhece esse livro. Não conheço. E ele falava exatamente que para criar uma mente, você tinha que fornecer padrões, que todos nós trabalhamos por padrões e associação, né? Então, me parece que esse é um mecanismo realmente que é o centro da inteligência artificial, que é o centro da nossa inteligência também. Reconhecimento de padrões e, a partir daí, você replicar esses padrões em várias associações mais complexas. Agora, a pergunta é, essa inteligência capaz de fazer isso dessa forma, ela não estaria roubando das pessoas, a longo prazo, o interesse em raciocinar, a questão cognitiva de você se desenvolver? Eu não preciso me desenvolver porque existe basta apenas que eu dê um comando para que algo faça isso por mim, portanto eu não tenho que, por exemplo, me aprimorar na escrita, eu não tenho que aprender a falar o português correto ou aprender uma nova língua. Eu falo em português, ele traduz para qualquer língua para mim. Isso não tira do ser humano o desafio de se desenvolver em algumas habilidades e competências? Sim, com certeza. Inclusive é por esse motivo que a gente não dá calculadora para as crianças na escola. É o desafio e a oportunidade. E a oportunidade. Fez um excelente paralelo, né? O desafio e a oportunidade, porque o algoritmo ele vai te permitir trazer uma resposta lógica dentro de um padrão, né? Sim. Mas às vezes a questão que está colocada é uma questão que não tem lógica, né? E aí é preciso uma criatividade, né? E isso aí é que a gente precisa estimular na criança, no profissional, no executivo, para poder dar solução que certamente o ChatGPT não vai dar, né? Essa conversa veio, inclusive, quando surgiu a internet, né? Os computadores. Olha, eu tenho um cliente nos Estados Unidos, né? Eu atendo ele regularmente. E ele é diretor industrial de uma grande empresa lá e num dos encontros que nós tivemos, ele falou para mim, Cleudo, eu vou passar a usar o Copilot para poder aqui conduzir a nossa conversa aqui, depois eu quero te apresentar os resultados do que eu... E aí, durante a gravação lá, durante o coaching, num determinado momento, ele colocou a seguinte situação, eu tenho um funcionário aqui, que está em processo de desenvolvimento, de integração na empresa e tal, e eu estou programando uma visita para um fornecedor nosso, então eu estou em dúvida se eu devo levar ele para essa visita para esse fornecedor, dado que o produto do fornecedor vai atender, vai se acoplar a um produto nosso aqui para entregar um resultado final para um terceiro cliente. E eu estou em dúvida, não sei o que eu devo fazer. Aí eu falei, bom, você tem que ver qual que é a questão estratégica desse funcionário, quanto isso é estratégico, né? Aí ele fez a pergunta para o ChatGPT, para o Copilot, né? O Copilot respondeu para ele, bom, se você levar funcionário, algumas horas de trabalho dele interno poderão retardar algum trabalho que ele está executando. Mas se você não levar ele, você também vai perder alguma coisa, porque você vai perder a oportunidade dele ir lá e resolver um problema que você pode delegar para ele. Então, a decisão é sua. Ele não vai te resolver o seu problema, mas veja, você consegue conversar com ele. Você consegue ter uma ideia do que pode ser feito, né? Um apoio ao raciocínio. Um apoio ao raciocínio. Mas voltando um pouco, a gente tem sim, por exemplo, na universidade, alunos que usam o ChatGPT porque não querem mais escrever, e isso é extremamente complicado. Agora, num caso onde eu estou servindo como apoio, poxa, eu quero saber o que eu faço nessa situação, me dê 10 possibilidades de atuação. Eu quero montar o nome do meu novo curso que eu estou montando isso aqui. Me dê 15 possibilidades e me explique essas possibilidades. Ele não vai tomar a decisão para você, você não vai copiar e colar aquilo, mas você vai conseguir discernir sobre aquilo. Eu imagino que se você souber usar, se você usar do jeito certo, você vai ter muito sucesso. Mas a gente já tem casos de funcionários que não trabalham mais sem Copilot ou sem ChatGPT e que ele simplesmente copia e cola e daí percebe que aquilo não faz sentido, porque uma IA dessas não é uma IA de conteúdo, tá? Ela pode alucinar, como a gente fala, né? O termo, né? Quer escrever qualquer bobagem ou inventar alguma coisa e tem que ter uma curadoria daquilo que ela te responde. Sim. Tá? Então, não dá para você simplesmente copiar e colar. Então, e como que se faz a curadoria disso? Então, não tem muito o que fazer. Você tem que ler aquilo que foi retornado. Para ver se tem significado. Exatamente. Tomar uma decisão. Você consegue, por exemplo,
não sei se é uma curadoria, mas a gente tem um termo que a gente chama de guarda-reios. Então, por exemplo, quando eu crio um sistema com IA e essa IA está interagindo diretamente com o meu público, qual que é o problema? O problema é que eu não tenho mais um sistema, como a gente chama, determinístico, onde se coloca A e sai B. A IA pode responder B, C, D, E, F, eu não sei o que ela pode me responder, entendeu? Qual é a função dos guarda-reios? A função dos guarda-reios é verificar se aquela resposta que está sendo dada é não que ela seja coerente, mas que ela não seja nociva. Sim. Ou que ela contenha viés. E isso é feito de várias formas. Existem várias tecnologias ou frameworks, como a gente fala, para fazer esse tipo de coisa. Esse é um tipo de curadoria, entre aspas, que a gente sempre tem que fazer. É programação, inclusive. Programação também. A gente tem que, em algum lugar, tem que dizer, olha, o que ela me respondeu isso? Isso aqui tem viés? Não tem? É legal? Tem a ver com o assunto? Não tem? Tá? Sim. Mas é o poder de você determinar os guardrails, de você determinar as regras, está na mão do programador. Está na mão do programador, exatamente. Você programa as regras. A gente pode dizer, então, que existem, na verdade, vários tipos de inteligência artificial. Ou seja, existe um mecanismo que hoje está super desenvolvido. E aí a gente entra na questão de quem é que está oferecendo isso e como que essa inteligência tem agido. Exatamente. E principalmente com que dados aquela inteligência artificial foi treinada. Porque eu acho que o principal ponto da IA, como a gente estava conversando antes, não é que o algoritmo ele tem viés ou alguma coisa, mas principalmente os dados com a qual a IA foi treinada, esses dados vão determinar que tipo, qual a qualidade da saída que você tem. Mas aí pode haver, então, uma seleção natural, não natural, uma seleção humana, de que inteligência utilizar e que inteligência não utilizar. E a gente volta de novo na questão de que o ser humano está no controle, então. Isso. Ou seja, essa inteligência artificial ela tem um viés que não me agrada, portanto não uso, ou ela me traz algum benefício, me traz algum malefício, eu não quero. Isso. E aquela outra ela é mais bem produzida, ela é produzida com um viés mais positivo, de realmente auxiliar o ser humano, então eu prefiro essa. Essa seleção a gente vai conseguir fazer ao longo do tempo, imagino. Já estamos fazendo. Agora, uma questão que é interessante, e quando há, então, a concorrência de inteligências artificiais dentro, por exemplo, das mídias sociais, uma inteligência, uma inteligência interagindo com outra dentro das mídias sociais, como que isso a gente pode... As mídias sociais, as redes sociais são um campo, vamos dizer, um campo minado aí, né? Complicadíssimo, né? Porque a gente tem a IA trabalhando como um algoritmo de seleção do que você quer ver. Né? Então, quando a gente fala sobre... você está na bolha, tá? Como aconteceu, por exemplo, nas eleições. Você tinha o espectro A e o espectro B. Aí, pessoas que estavam dentro do espectro A só viam vídeos daquele tipo de espectro, e é engraçado que a pessoa daí te compartilha com vocês e fala, cara, eu nunca vi essa pessoa, não sei do que é isso, né? E a mesma coisa acontecia com o espectro B, né? Vídeos e coisas. Então, a gente tem essa IA trabalhando principalmente com reforço para fazer isso acontecer. Então, as mídias sociais, as redes sociais são uma coisa interessante. Tanto que eu falo pro pessoal assim, às vezes você tem que começar a dar uma de louco e começar a dar like em tudo que é coisa maluca para dar uma resetada no algoritmo, entendeu? Porque senão você só recebe coisas daquele tipo lá. E assim, a culpa é do algoritmo? Um pouco é do algoritmo, porque ele foi criado para aquilo, mas não tanto dele, mas como estratégia da empresa. Sim. Qual é a estratégia da empresa? Fazer você ficar ali dentro. Você gosta de gato, como a gente estava conversando? Então, eu vou te mostrar só coisas de gato, e você vai começar a receber uma enxurrada de posts de gato. Isso a IA está fazendo para você. Sim. Né? É o algoritmo trabalhando para te trazer aquilo que é seu interesse. Não, seu interesse e você ficar vidrado naquilo. E o fundo, obviamente, comercial, né? Exato. Para deixar você plugado e, enfim, o que for... interessante que aí a gente entra numa questão ética, né, Cleo? Que você estava comentando que às vezes acontece com todo mundo, né? Todo mundo já percebeu isso. Você está conversando com o celular próximo, sem estar ligado, está com a tela apagada, fala um assunto e de repente aparece um produto com relação àquele assunto em instantes. A velocidade é gigantesca hoje em dia. E aí entra uma questão ética, né? Porque, teoricamente, o microfone do seu celular não deveria estar captando o que nós estamos conversando aqui, se ele não estiver ligado. Né? Acabei de falar agora há pouco para o Hazard que eu estava num café com uma amiga, essa semana, faz 2, 3 dias atrás, e ele falou, pô, nós nos conhecemos lá numa chácara, assim, lá, poxa, e falei o nome da pessoa, que fazia muito tempo que eu não via. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem. É lógico que quando é por uma questão, às vezes até ajuda, né? É uma questão que ajuda a gente a achar alguma... Eu estou conversando com você a respeito de... Eu gostaria de comprar um terno, por exemplo. E aí, de repente, me surge lá uma sugestão de um terno.
Até ajuda. Mas acho que ultrapassa um pouquinho o limite da privacidade. E como você falou anteriormente, agora há pouco na nossa conversa, quer dizer, a privacidade parece que ela já foi perdida há algum tempo. Já. E você falou da importância de se ter uma regulamentação. Você acredita que vai ter uma regulamentação mundial com relação a isso, em algum momento? Olha, em relação à privacidade, primeiramente, faz tempo que a gente já tem problema de privacidade. É muito difícil hoje a gente esconder as coisas da internet. Inclusive, teve um experimento social que foi feito, se não me engano, em 2006. Eu não vou lembrar o nome da professora de sociologia nos Estados Unidos, que ela estava grávida e ela queria esconder a gravidez na internet. Aí você pensa, é muito fácil, basta eu não falar nada, não postar nada. Ela foi, conversou com as pessoas e tal. Só que, se você busca determinados produtos na internet para comprar, tem determinados comportamentos, os algoritmos já descobrem que você está naquela situação e já descobre, já sinaliza em algum lugar, naquela empresa já começa a trazer propagandas. Então, eles tiveram, em 2006, nós estamos em 25. Sim. Em 2006, ela teve problemas para fazer compras em dinheiro, compras, né? Hoje em dia, olha quantas vezes você usou dinheiro, né? Nos últimos tempos aí, difícil, né? Muito pouco. Ela teve problemas para esconder que estava grávida, porque ela precisava comprar coisas e pedir ajuda para poder comprar as coisas para que o algoritmo não descobrisse. Então, a privacidade hoje é muito difícil. Se você tem um celular, se você tem um computador, olha, não dá. Todo mundo hoje tem um celular. Todo mundo. Nós temos um livro que é, assim, mundialmente conhecido, praticamente, é o Poder do Hábito, né? Uhum. E no Poder do Hábito tem uma história, conta-se uma história de um supermercado americano que, de repente, mandou para o chefe daquela família uma mensagem de que se ele estava interessado em comprar lá alguma coisa para bebê, né? Para uma criança recém-nascida. E aí ele ficou chocado com aquilo. Ele falou, mas como assim, né? Eu não vai mandar essa oferta aqui. E ele escreveu reclamando lá para o call center da empresa lá, alguma coisa. Aí, passado alguns dias, descobriu que a filha dele estava grávida, né? E ela tinha comprado algo relacionado. Isso. E esse livro é um livro já que tem o que é o Poder do Hábito, deve ter uns, sei lá, uns 15 anos, talvez. Sim. Né? Uhum. Então, veja bem há quanto tempo isso nós estamos vivendo num mundo de Big Brother. Um Big Brother, onde Big Brother, há um controle, principalmente na questão comercial, né? De manter o consumo, orientar o consumo. Enfim, é isso aí. Até porque eu acho que pode ser interessante para quem vai assistir o nosso programa que a gente falasse um pouquinho sobre o que é um viés. Ótimo. Eu acho que você, como professor, pode falar isso melhor do que eu com as minhas palavras. Embora eu tenha uma ideia do que seja, eu acho que eu conseguiria falar, mas eu acho que você vai conseguir colocar isso de uma maneira que as pessoas vão... É o viés que o algoritmo, enfim, acaba conduzindo as pessoas. O viés é uma coisa interessante, porque a gente usa esse termo viés. Na verdade, quando você está pesquisando lá, viés tem um sentido um pouco mais técnico. Mas quando a gente fala dessas IAs, o viés seria mais ou menos a IA, falando do ChatGPT, te respondendo com características que talvez não sejam aquela que você esteja esperando. Tá? Por exemplo, você pergunta alguma coisa, aí vem uma resposta comumente masculina. Poxa, mas eu tenho exemplos femininos disso. Por que ele não me traz exemplos femininos primeiro, só masculinos? Existe um machismo que seria uma tendência. O viés seria uma distorção da realidade. Exatamente, ou seria uma distorção tênue. Não é respostas perfeita. Que pendem para algum lado. Isso. Basicamente é isso. Masculino, feminino, branco, preto, coisas desse tipo. Tá? Existe uma luta muito grande para que a gente não tenha esse tipo de comportamento nas IAs. Mas a gente depende muito dos dados que são usados para o treinamento. Tá? Se você for olhar os algoritmos, os artigos técnicos dos algoritmos, você vê que não tem em nenhum lugar uma condição dizendo se for homem, dá um peso maior do que para mulher, por exemplo. Se for negro, dá um peso menor. Não existe isso. Basta você ler. Tá? O algoritmo ele não tem isso. Tá? O que acontece? É que conforme o treinamento dos dados, se eu treinar com dados que são primariamente masculinos, de fontes masculinas, obviamente as respostas vão pender, e aí vem o viés para o masculino. Uma dúvida aqui, que deve ser também de quem está assistindo. O que é treinar? Treinar, quando você fala treinar, você está usando, e quanto mais você usa, ela está sendo treinada, é isso? Treinar é assim, o cara vai lá, o desenvolvedor, né, ou a empresa, desenvolve o algoritmo, implementa o algoritmo. Está aqui, pronto.
Tá? Agora eu tenho que pegar um monte de informação e jogar para dentro do algoritmo e verificar se ele está me dando a resposta que eu quero. Qual é o que ele vai sair do lado de lá. Isso. Então, o que eu faço? Pego um monte de artigos, coloco, faço perguntas, respondeu certo, respondeu ok, respondeu errado, no ok. Respondeu ok, ok. Esse é o treinamento. Esse treinamento dura muito tempo, usa uma quantidade imensa de energia e usa uma quantidade imensa de máquinas, de computadores, placas de vídeo, etc e tal. Ao final desse treinamento, quando esse treinamento foi feito, depois foi feito o que a gente chama às vezes de evaluation, que seria uma verificação se aquilo está ok, aí você tem o ChatGPT pronto para você usar. Seria a validação. Como se fosse uma validação. Isso não cria uma certa personalidade na inteligência artificial? Porque claro. O treinamento é o que a gente faz com as crianças, por exemplo, e ajuda a desenvolver a personalidade. Exatamente. Por isso que o pessoal tem uma preocupação grande com essa questão de viés, porque o treinamento tem que ser feito do jeito certo para evitar o viés. Os dados que são entrados têm que ser colocados assim, meio balanceados para que a gente tenha isso. Seria gigantesca. Deu o maior problema com a OpenAI aí esses tempos, porque eles estavam gerando coisas meio enviesadas. Aí descobriram que a empresa que eles chamaram para fazer a curadoria dos dados e fazer algumas verificações deram algum problema lá. Então, a gente tem alguns problemas com isso. Sim. Esse exemplo que você está dando, eu não conheço. Qual que foi a situação? Desculpa. Porque assim, a OpenAI, ela contratou uma empresa indiana, não sei, para pegar esses dados e fazer o que eles chamam de reinforcement learning, que é pegar, conforme o que ele responde, se der certo eu reforço, se der errado eu penalizo, né? Aprendizado pelo reforço. Isso, então, e olha a responsabilidade dessa empresa, né? Então a gente tem esse problema. Então, se acontece alguma coisa, claro que a gente está responsabilizando a OpenAI, mas teve outra empresa por trás. Sim. Tá? E a gente teve outros casos de empresas que tentaram... Acho que isso foi um bafafá na mídia também. Empresas que estavam gerando... IAs que estavam gerando imagens, e daí alguém pedia, gere a imagem do Papa. Aí mostrava um Papa negro. E aí teve um monte de críticas. Poxa, mas o Papa não é negro? Não sei o que. Mas por quê? Porque as empresas ainda estão engatinhando sobre como tratar esse viés. Não é uma coisa simples. Não é, muito pelo contrário. É muito complicado, demanda muito dinheiro e muito tempo. Isso surge uma questão aqui que é com relação à realidade. Existe uma realidade material, que é o mundo material que a gente vive, e existe uma realidade virtual. Né? E é lógico que essas duas realidades se confundem, elas se permeiam. Né? É lógico que antigamente se dizia que as aparências enganam. Hoje eu diria que as mídias sociais aqui enganam e olham de uma maneira exponencial. Então, existem a realidade virtual e a realidade material, vamos dizer assim. E muitas vezes, com esse uso da inteligência artificial, ela potencializa uma realidade falsa. Porque ela está... A pessoa olha aquilo na tela do celular ou no computador e acha que aquilo é verdade. E ela tem uma capacidade muito grande de simular o que seria a realidade, mas de uma maneira falsa. Isso também é um risco também da inteligência artificial, né? Olha, eu vou contar o caso... Né? Vocês devem conhecer a palavra deepfake. Sim. Deepfake é quando você pega lá, supor, um vídeo e coloca uma outra pessoa no lugar fazendo aquela coisa, você troca uma coisa ou outra. Quando que surgiu o deepfake? Se eu não me engano, foi lá em 2017, mais ou menos, numa rede social chamada Reddit. Já tem tudo isso? Tem bastante tempo, Reddit, onde um usuário do Reddit pegava filme pornográfico e tirava o rosto dos artistas pornô e colocava artistas famosos aí que estão na mídia. No começo, essas montagens eram bem ruins. Agora, assista o filme O Irlandês. Lá foi usado deepfake para rejuvenescer o ator. Assista Projeto Gemini, que é um filmezinho mais ou menos assim com Will Smith. Ele luta com ele mesmo mais jovem. Foi usado a tecnologia de deepfake. Então, o que a gente tem? A gente tem essas novas realidades sendo criadas, tanto para o bem como para o mal. Mas a gente tem isso sendo usado, tá? De alguma forma. Como diferenciar essa questão? Olha, você descobrir que um vídeo é deepfake, se eu fosse te falar uns 2, 3 anos atrás, seria mais simples. Porque as IAs não conseguiam gerar os dedos corretamente, às vezes apareciam falhas nos dentes, o cabelo era esquisito. A tecnologia de hoje é quase imperceptível. Você consegue gerar. Inclusive, existem vídeos, basta procurar na internet vídeos gerados pela IA que você não encontra
é uma pessoa real. E existe uma outra tecnologia, como é que é o nome? Deep Live Cam, acho que é. Onde eu vi, estava vendo esses dias, e isso já não é de agora, é do ano passado ou do retrasado, não sei, que uma pessoa foi participar de uma reunião online, só que não era a cara dele, era a cara do Elon Musk. Puxa. E ele estava numa reunião. Tá? Teve outro caso, o caso daquela empresa, eu não lembro onde que era, se era chinesa ou não, onde eles chamaram um gerente administrativo ou alguma coisa assim. Eu estou contando as histórias tudo pela metade, mas é o que eu estou lembrando agora, tá? E eles colocaram mais 4 ou 5 pessoas da empresa, simulando os diretores da empresa nessa call, nessa reunião. Sim. Tá? E eles conseguiram convencer esse diretor financeiro, que eram as pessoas da empresa mesmo, e fizeram ele transferir não sei quantos milhões lá para uma conta fraudulenta. Eu vi esse Você viu essa história? Então, o que eu percebo é que, como a tecnologia ainda é, entre aspas, nova, está sendo, não é nova, é antiga, mas agora está sendo mais acessível, né? Isso. É para mais gente. Então, ela está sendo usada bastante de maneira errada também. Agora, naturalmente, o ser humano sempre regulou as situações, né? Ele vai regulando ao longo do tempo. E aí a pergunta, será que esse momento em que o uso da inteligência artificial está sendo tantas vezes usada para o mal, não pode gerar uma quebra do mundo digital? Tipo, o mundo digital perde a credibilidade, não dá para acreditar em nada que está aí, porque se está na tela de um celular pode ser mentira. Só posso acreditar se eu estiver de cara com a pessoa, se eu ver que é ela mesmo, se tocar, ao invés de só ver na tela. Eu acho que existe um risco atual de a gente perder a credibilidade justamente numa plataforma, que é o mundo digital, que nos facilita tanta coisa como fazer transações bancárias, falar com uma outra pessoa à distância, em segundos. Eu falo com um amigo meu no Japão na mesma hora, como se estivesse aqui, etc. Esse mundo pode estar sendo ameaçado por esse uso indiscriminado e maldoso. Por isso, acho que em algum momento vai ter que regular isso. Olha, para mim é bem difícil eu pegar uma notícia que alguém manda no WhatsApp, por exemplo, e eu acreditar 100% naquele momento. Tá? Os dois, pelo menos. Até porque, quando a gente falou anteriormente sobre aqueles viés políticos do espectro A e espectro B, eu tenho pessoas no meu círculo familiar que são do espectro A, são do espectro B, claro que eles brigam, e eu sempre estou recebendo coisas de cada um espectro. Eu falo, não, calma, vamos ver se isso aqui é verdade ou não. Agora, o que me cansa é eu ter que ir lá, né, verificar e daí mostrar que aquilo não é verdade e tal. Essa questão da inteligência artificial criando matérias e coisa, tem um artigo, não lembro se é do 2023 ou 2024, que fala que a partir do momento que a IA começa a criar muita coisa e as redes sociais e os textos estão assim povoados por textos e imagens criados na IA, a tendência é que a inteligência artificial, essas generativas aí, ChatGPT e outras que geram imagens, elas colapsarem. Sim. Porque elas vão estar sendo treinadas por coisas geradas por IA, então a gente não tem mais o viés humano. Então o pessoal já está começando a tomar cuidado com isso. Não, calma. Tem lugares onde eu não posso colocar textos criados por IA. Por exemplo, Wikipedia. A Wikipedia não pode. Não pode. Por quê? Na verdade, surgiu. Na verdade, surgiu isso há um tempo atrás, que eles iam proibir, eu até nem fui atrás para ver se eles chegaram a proibir, mas eles iam proibir textos gerados por IA. Como eles vão detectar é uma ótima pergunta, porque é extremamente difícil de fazer. Tá? Mas a ideia é não colocar textos de IA, até porque a Wikipedia é uma fonte de treinamento para essas IAs. Próprias IAs. Isso. E a questão da regulação, olha, eu vou usar um termo aqui, meio chulo, mas é uma briga de foice. Tá? No escuro. Tem no escuro, porque tem muita gente que é extremamente a favor da regulação e tem gente que é extremamente a favor da não regulação. Os dois pontos têm pontos extremamente positivos. Por que a regulação é interessante? Pensa numa TV aberta. Você não pode colocar qualquer coisa na TV aberta, né? Aquilo é regulado, né? Aquilo é regulado. Sim. E a internet, que todo mundo tem acesso, por que eu posso colocar qualquer coisa? Eu acho errado, na verdade. Entendeu? O YouTube, por exemplo, a permissão de colocar qualquer coisa sem nenhum tipo de regulação. Exatamente. Agora, vamos colocar no nosso clima político de desavença que a gente tem hoje, tem muita gente falando que, poxa, mas se eu começar a regular, eu estou começando a ir para um espectro de censura, tirando a liberdade. Então, poxa, sim, realmente, eu não sei o que acontece por detrás dos panos, quem manda tirar e quem manda colocar um determinado conteúdo. Então, eu não sei qual é o critério usado. Será que aquele critério é importante ou não?
Quem detém o poder geralmente determina o que é certo e o que é errado, porque o bom senso, na verdade, é uma coisa que não dá para exigir, né? Embora seja esperado de todo mundo, não tem como exigir. Se todo mundo tivesse bom senso, não precisaria haver lei. Não precisaria. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem. Então, eu acho que eu seria da opinião de que precisa ter, sim, uma regulação e que não tire a liberdade. Exatamente. Que dê responsabilidade à liberdade. Porque uma coisa que acontece hoje em dia também é o seguinte, as pessoas acham que pode falar o que quiser e como elas estão no mundo virtual, elas não estão presentes, você não tem como traquear, às vezes, quem foi que produziu aquela ideia. Não existe mais como. Você não tem como responsabilizar. Aí fala o que quer, coisas absurdas, coisas totalmente fora de propósito, que não causa bem nenhum, pelo contrário, causa mal, e ninguém é responsabilizado. Difamação, etc. Isso. E ninguém é responsabilizado. Você tá uma bagunça total, isso está errado. Talvez, a liberdade tem que ter responsabilidade. Talvez o principal ponto da questão da censura, etc., seja a gente ir para um mecanismo onde não seja uma pessoa ou um poder que detenha aquele martelo para dizer se aquilo vai ou não, mas que isso seja regulado por um órgão onde várias pessoas participem, um pouco mais democrático. Comitês mais democráticos. Internacionais, acho que isso seria uma ida boa, assim, né? Um caminho interessante. Para a humanidade. Para a humanidade, como mesmo que fosse internacionais, por exemplo, pode ser internacional mais direcionado para o bloco europeu, mais direcionado. Não tem como você querer que o mundo pense igual, não é isso? Não é essa a questão. Mas eu acho que existem algumas leis que são algumas ideias, algumas noções de bom senso que valem para qualquer povo em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, matar é errado. Todo mundo sabe que tirar a vida de alguém é errado em qualquer lugar do mundo. Desapropriar alguém que trabalhou por alguma coisa, eu também acho que deve ser uma lei universal. Enfim, algumas regras que sejam universais e que exista alguma maneira de você controlar e traquear a vida no mundo digital também. Porque, como eu falei, as realidades estão permeadas, estão abraçadas umas com as outras hoje em dia, né? E talvez até a inteligência artificial possa ajudar nisso. A gente tá falando de alguma coisa bem utópica, tá? Porque realmente os interesses empresariais e comerciais sempre estão acima, tá? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu quando o ChatGPT saiu. Pode falar. Não, eu não queria perder essa ideia. A gente sempre fala isso, o interesse comercial está acima. Você não acha que é o momento da humanidade começar a pensar assim, para a gente continuar existindo, a gente tem que pensar primeiro nos interesses morais? Eu sei que é meio utópico falar isso, mas também, se não fossem as grandes mentes que sonharam antes com um mundo um pouco mais evoluído, nós não estaríamos aqui, por exemplo, se fosse o Einstein ou outros vários exemplos, a gente não estaria aqui, não teria nem toda essa tecnologia que nós temos hoje. Então, acho que talvez seja a hora de chamar a atenção da humanidade para o seguinte, não é só a questão comercial que importa. Tudo bem, as empresas têm que existir, elas têm que ser saudáveis, elas têm que se autossustentar, ter lucro, mas a sociedade também precisa. Se você não tiver a sociedade para a empresa existir, não tem por que a empresa existir. Exatamente. Então, em algum momento, a humanidade vai se deparar com a escolha de, não pode ser só comercial, a gente tem que moralizar um pouco a situação, eu acho. Sim, com certeza. Agora vai explicar isso para os grandes empresários que estão aí, que estão só pensando no lucro. Porque eu tenho vários empresários que abrem fundações, ajudam, doam, né? Tentam fazer com que a sociedade, nem que seja o seu entorno, seja melhor. Mas a gente tem muitos que não. Você sabe como não só empresários, governos. Governos. Governos que querem se impor a Você sabe outros, como que eu acho que isso vai ao longo do tempo é um pensamento, uma visão positiva de futuro. Eu acho que, ao longo do tempo, isso vai sendo forçado a partir do senso comum coletivo. Se a gente... por exemplo, vou falar da questão ecológica. Até 20 anos atrás, 30 anos atrás, ecologia não era uma preocupação de empresa nenhuma. Sim. Mas, ao longo do tempo, algumas ideias foram sendo difundidas e as pessoas foram aceitando e repetindo isso. É importante a gente proteger o meio ambiente. Claro. A empresa tem que se preocupar em não jogar lixo no meio ambiente, ou como que ela está interferindo, se é uma empresa de produção de papel, de onde que ela tira essa madeira, como que ela vai repor. E, aos poucos, as empresas o comércio, as pessoas vão forçando as empresas a terem mais responsabilidade com isso. Está aí como é que é a sigla da ESG, né? ESG, né? ESG. Environment? Social Governance. Ou seja, já é uma realidade que força as empresas aí nesse sentido, e força também os governos. Então, eu acho que
essas conversas que a gente tem, falar sobre o assunto, ter a oportunidade de discutir, vai gerando ideia nas pessoas que vão exigindo que as empresas vão seguindo nesse caminho. Não esperar que o empresário vai se conscientizar assim, não vai. Mas uma tendência de mercado, uma tendência de cultura que vai seguindo por esse caminho, força as empresas a seguir também. Em relação aos governos também, a gente tem que votar nas pessoas que seguem mais ou menos a ideologia que a gente vai, né, que a gente tem, e que queiram o desenvolvimento humano mesmo. O interesse E quando o político não está indo para aquilo que a gente quer, a gente tem que usar os nossos mecanismos como ser humano, como sociedade, para alertar, o que está acontecendo aqui? Não é isso. Não é aceitável. Mas a sociedade, o que ela está? A sociedade parece que ela está num estado letárgico. É isso que eu percebo. Concordo. Ela está tão letárgica que as coisas vão acontecendo e eles não tomam atitude nenhuma. E eu não estou falando nem... passiva. E eu não vejo isso nem em termos Brasil, por exemplo. É mundial. É mundial, é grande, é pequeno, é em instituições pequenas isso também acontece. Tá? Num grupo de poder pequeno, sabe? As pessoas parece que não querem correr atrás daquilo que elas têm direito ou aquilo que elas precisam. Aquilo que é importante. Aquilo que é importante. Elas preferem ficar brigando no Instagram. E isso é um alerta nosso, né? Essa é uma conversa que faz parte também do nosso trabalho, dar esse alerta. Não seja passivo, né? Questione, observe, opine com responsabilidade. Toda vez que você for colocar uma opinião nas redes sociais, onde quer que seja, dê a sua opinião sim, mas se responsabilizando pela maneira como você faz isso, sem ofender, respeitando o direito do outro como o seu deve ser respeitado. Eu sei que isso pode parecer utópico, mas é como você falou, parte das pessoas não terem uma postura passiva e ter, na verdade, uma postura ativa, positiva, para transformar a nossa sociedade. Então, eu acho que para explicar para as pessoas que nos assistem, e até para você mesmo, Razer, o que a gente procura fazer através do Instituto Lopes Brasil, né? A gente pensa assim, olha, que a qualidade daquilo que nós queremos é precedida pela qualidade daquilo que pensamos antes de entrar em ação, né? Então, se eu olhar para as atividades dos meus clientes, das pessoas com quem eu estou trabalhando, desenvolvendo o meu trabalho, para levá-lo a um resultado que ele deseja, e eu olhar e ver que as métricas não estão levando a isso, eu preciso reformular isso, né? Então, por isso que o desenvolvimento humano, ele é uma coisa assim que me encanta mesmo, porque é um constante acompanhar das ações que eu estou fazendo para ver se ela está me levando na direção daquilo que eu realmente desejo. Se dentro de uma empresa onde eu estou fazendo um trabalho de coaching, de mentoria, de consultoria ou de participação para levar a empresa a um resultado que ela deseja, se as ações, se os pensamentos que estão sendo trazidos por aquele grupo estão trazendo os resultados que estão indicando que estão indo naquela direção. Então, a qualidade do pensamento e das ações vão levar ao resultado, mas é a qualidade, que é uma coisa que a inteligência artificial nem sempre traz. Ela pode auxiliar nesse processo. Ela pode auxiliar nesse processo. Por isso, aquela pergunta que o meu cliente fez lá, eu vou levar o funcionário ou não vou levar? Bom, o que você quer como resultado? Você quer que ele se dedique mais ao projeto que ele está tocando ou você quer que ele se desenvolva para poder atender o cliente que é o teu consumidor lá? Então, são essas coisas aí. Eu acho que a grande verdade, viu, Cleodor, e isso faz parte realmente da nossa missão, é que todo ser humano, ele tem em si um grande potencial de ser a melhor versão de si. Né? Só que para isso ele tem que despertar. Ele não pode ser letárgico, ele não pode ser só passivo. E ele não pode se orientar só pelos viés. Sim, então. Precisa ficar atento aos viés melhor. Todo ser humano tem um grande potencial de contribuir com a vida das outras pessoas e também de se realizar naquilo que mais gosta, naquilo que se identifica, naquilo que é, né? E para chegar nesse nível, geralmente é um processo. A pessoa tem que se autodesenvolver, né? Tem que buscar aquilo que ela quer, traçar um objetivo,
desenvolver as competências, desenvolver as habilidades. Às vezes é um talento que já existe nela, ela só tem que aprimorar, treinar e seguir adiante. Enfim, esse é o nosso trabalho, de ajudar as pessoas e empresas também a se desenvolver nesse sentido. E a inteligência artificial, com certeza, pode auxiliar nisso. Mas é importante que essas pessoas, que todo ser humano perceba que cada um é o guardião da própria mente. Sim, e ele certeza. É o responsável por despertar e entrar em ação para ser a melhor versão de si mesmo. E aí, com isso, ele pode se basear em tudo que ele tiver ao redor para poder seguir esse caminho. Exatamente. Nisso, a inteligência artificial é muito bem-vinda, obviamente. Claro, a gente precisa trazer tudo que for necessário e possível para o nosso desenvolvimento. Eu sou professor, então eu trabalho diretamente com o desenvolvimento humano, a gente está aí há muitos anos no mercado, e a gente vê que as tecnologias elas têm que ser usadas para nos auxiliar, elas não vão nos substituir. Elas vão nos auxiliar, elas vão servir, por enquanto, né? Elas vão servir como ferramentas. Uma IA não vai substituir um médico, não vai substituir um advogado, mas vai ajudar o médico, vai ajudar o advogado, vai dar insights, vai ser uma conversa. Eu preciso conversar com um especialista, não tenho meu amigo nesse momento. O que eu faço? Converso com o ChatGPT, por exemplo. Potencializa. Potencializa você. Aquilo não vai tirar o seu trabalho, né? Mas é você que vai ficar com esse auxílio, né? Com essa ajuda. E cabe a cada ser humano também não se acomodar de transformar a inteligência artificial numa muleta e se desenvolver, né? Exato. Acaba também se tornando... Será substituível quem fizer isso. Eu não quero me desenvolver, eu coloco a inteligência artificial até o ponto que a inteligência artificial torna você obsoleto. Aí você tem 5 pessoas fazendo a mesma tarefa e um deles lá usa inteligência artificial, 4 usa inteligência artificial, o outro usa os seus recursos cognitivos para provar que aqueles 4 que usaram inteligência artificial estão apresentando uma solução que a dele é melhor porque ele usou os processos cognitivos mais adequados para aquela questão. Porque nas relações humanas não existe uma resposta só, né? Não. E, inclusive, isso é uma coisa interessante, porque eu estava lendo uma matéria, acho que ano passado, que eu não lembro quem foi, se foi o Conselho Federal de Psicologia ou quem foi, que estava falando sobre uma atenção, porque muitas pessoas estavam deixando de fazer terapia para conversar com o ChatGPT. Olha só que coisa perigosa, né, que pode acontecer. Super perigosa. Porque você não tem uma pessoa do outro lado. Não tem emoção. Você não tem emoção, você não tem alguém empático, né, olhando para o que está acontecendo com você. Olha que problema. Né? Eu até conversando com o Cleo esses dias, eu falei assim, o interessante de como que a inteligência artificial jamais vai substituir o ser humano, porque o ser humano ele tem uma tecnologia tão avançada que eu acho que é impossível até nós copiarmos essa tecnologia, que é justamente a gente tem o nosso lado racional, a capacidade cognitiva de racionalizar, e ao mesmo tempo a capacidade de sentir, a emoção. E a emoção é uma tecnologia avançadíssima. Né? Quando se fala em inteligência emocional, não é uma brincadeira, é um termo que realmente existe. A emoção, ela nos protege, ela nos potencializa nas nossas relações. Por que um pai cuida de um filho? Porque ama o filho. E o filho tem mais chance de viver porque tem o amor do pai. Claro. Então, o poder, a potência da tecnologia amor, eu acho que é impossível de ser replicado, eu acredito. E isso só o ser humano tem. A inteligência artificial, eu acho que é impossível colocar emoção nela. Então, a importância de separar as coisas, né? Terapia, psicologia, depende de um ser humano que fica dotado da tecnologia emoção. Exato. A inteligência artificial, ela é ótima para você produzir um texto melhor, mais elaborado, para resolver uma questão racional, lógica, com uma capacidade maior, assertividade, né, que vai fazer nos processos. Processo é uma coisa lógica, não tem emoção. Aplica a inteligência emocional. Exatamente. A inteligência artificial que aquilo vai melhorar. Então, tem que saber diferenciar, né? E alguns cases de sucesso. Eu estava lendo no nosso resumo que você destaca alguns cases de sucesso em algumas grandes empresas, né, da aplicação. Você poderia falar para a gente? Olha, um grande case que eu gosto de citar, não tenho nenhum tipo de relacionamento com eles, não os conheço, mas eu vi esse case num evento no Rio de Janeiro que aconteceu, é o case da Jus Brasil. Jus Brasil. Jus Brasil, ela detém os processos dos brasileiros lá e tal, e faz uma análise, você consegue fazer buscas e olhar jurisprudência e etc e tal. O que você vai fazer quando você abre um processo qualquer na justiça, e aí passou uns 2, 3 meses, você chega lá no seu advogado, o que você pergunta?
como é que está o meu processo? E isso a Jus Brasil consegue responder. Sim. Eles têm uma IA treinada lá, que eles analisam os processos e conseguem descobrir o que é, mais ou menos em que pé que está, digamos assim, o seu processo, o que tem, o que aconteceu. E eu estava vendo essa palestra deles, que um dos grandes problemas que eles tiveram foi a personalização da pessoa. Porque às vezes tem um processo onde é um perfil no Instagram que escreveu alguma coisa. Tá? O Zé da esquina, sei lá. Como que você liga o Zé da esquina com o seu José da Silva? Isso é um problema sério. Como é que eu sei que aquilo está ligado, que são a mesma pessoa? Ou que, sei lá, o nome de casado, o nome de solteiro, etc e tal. Então, é um grande problema a personalização. Então, acho que a Jus Brasil é um case que eu sempre gosto de destacar nesse ponto da IA generativa, porque a inteligência artificial ela já existe há muito tempo. E a gente tem outros cases que envolvem análise de dados, predição, etc e tal. Mas esse de IA generativa eu acho extremamente fantástico. Você acabou de me dar uma ideia, um site que surgiu aqui agora, não sei se alguém já deve ter pensado nisso, mas interessante isso. Talvez fosse extremamente importante que as mídias sociais, quando você for entrar numa mídia social, ou quem já está lá, que façam um cadastro com seu nome completo, seu CPF, com endereço atualizado, alguma coisa do tipo, e só através disso, isso seria uma regulamentação mundial, por exemplo, que você conseguiria traquear aquela pessoa na rede social, já que a rede social hoje assumiu um nível de importância tão grande na vida das pessoas. Por tudo que ela diz lá, ela pode ser responsabilizada, inclusive judicialmente, porque se ela tem um cadastro em que ela pode ser traqueada, você pode saber. Exato, mas isso aí vai contra o pessoal que quer usar a mídia social para outros fins. Por exemplo, a gente sempre ouve falar dos robôs, né? Que são as pessoas que não existem, que é uma conta fake, digamos assim, que tem uma foto, os bots, né? Os robozinhos. Então, esses caras não teriam CPF, por exemplo. Então, mas quando é importante ter esse tipo de conta? Não, o importante desse tipo de conta é para alavancar. Você quer vender um produto e eu quero começar a monetizar, eu quero que aquilo seja relevante para a mídia social. Você compra lá, né, de alguns lugares, um conjunto de robôs que vão ficar dando like e comentando as coisas para você. Isso não é antiético? Claro que é. Ótimo que isso suma. Entendeu? Esse é o público que está um pouco contra, não sei se um pouco, olha, esse tipo de regulamentação, entendeu? É lógico que o bandido nunca vai querer. Exatamente. Que lei. Exatamente. Eu não estou dizendo que sejam bandidos, né? Mas é antiético, é falso. É falso, mas é assim que o pessoal consegue alavancar campanha eleitoral, produtos, etc e tal. Olha a importância, olha a importância. E por isso eu até falo para as pessoas que estão nos assistindo hoje em dia, não julgue tudo pela quantidade de likes ou quantidade de seguidores ou de visualizações. Isso não é métrica, parâmetro. Não é métrica nenhuma. De realidade. Isso. E isso só faz com que você seja manipulado, que você seja uma boiada que vai seguir uma tendência que não é real. Pense pela sua própria cabeça. E quando você vê os comentários em cima de alguma coisa muito polêmica, você vê claramente a dualidade ali, né? O pessoal comentando e vendo, poxa, está sendo levado por aquilo, né? Ou às vezes não tem a empatia de pensar, tá, mas a pessoa está postando uma coisa, mas qual a situação da pessoa, né? Será que a empatia não existe? Parece que não existe mais. Parece que a gente está numa situação de mundo em que a gente vai precisar primeiro colapsar. Colapsar de um jeito assim extraordinário, para daí o pessoal, poxa, realmente isso aqui não dá para fazer, e daí começar a florescer. Parece que estamos vamos continuar, agora vamos voltar a usar o telefone analógico, vamos continuar a usar a máquina da datilografia. Exatamente. Né? Isso é impossível. Esse colapso seria, todo mundo abandona então o celular, o smartphone e vamos começar do zero. Mas é impossível. É impossível. Eu acho que tem que se criar consciência. E isso é impulsionado pelas discussões. Eu acredito muito no poder da mensagem. Eu sou cristão, obviamente, né? Eu falo isso sem nenhum receio, tenho orgulho de falar. Acho que Jesus Cristo foi o grande exemplo de amor na Terra. E ele foi uma pessoa que ele falou claramente assim, eu passarei, mas a mensagem nunca passará. Eu acho que a mensagem tem que ser passada, porque existe nas pessoas... A grande maioria das pessoas, eu acredito, no mundo tem amor no coração, tem bom senso, querem o bem dos outros. Então, quando a gente replica essa mensagem, essas pessoas elas também começam a entender, isso aqui é uma necessidade, nós precisamos regulamentar.
Que legal se todo mundo tivesse um cadastro. Eu não tenho problema em ter cadastro. Eu me responsabilizo pelo que eu falo. Eu sou o primeiro a preencher um cadastro de ser identificado nas redes sociais, em qualquer lugar, e com o nome certinho. Posso até pôr um nome social, mas meu nome está lá, completo. Com meu CPF, com meu RG, tudo certinho. Porque assim só assim a gente evita de entrar num colapso. É verdade. Ô, Hazer, quais, assim, você como professor, você deve ter uma quantidade de alunos, nem sei, nunca falamos sobre isso, né? E como a sua disciplina é essa, provavelmente você deve receber, assim, muitas perguntas desafiadoras para responder. Quais seriam as perguntas mais desafiadoras a responder? Olha, eu ministro principalmente aula de desenvolvimento de software, então é bem técnico. E no curso de especialização, na pós-graduação lá da universidade, na parte de inteligência artificial, tá? Mas as principais perguntas são essas que a gente comentou aqui, a questão da privacidade, a questão isso na parte de inteligência artificial, né? Privacidade, a questão da regulação, que eles perguntam muito, se a IA não vai acabar com a raça humana. Da autenticidade da informação, tudo isso eles perguntam. Mas como é um público mais técnico, eles têm muito interesse em saber como que a coisa funciona. Então aí a gente entra no 0 e 1, né? Aí é mais complicado. A programação, é o algoritmo, então é uma coisa... programação mesmo. É isso, é uma coisa muito técnica, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho, então, já que a gente está falando de desenvolvimento humano, do perfil dos nossos alunos, tá? Isso é uma pergunta. Existe um desenvolvimento, uma conscientização ética dos alunos de programação, porque eles são... Eu acho que eles nem chegam a pensar nisso agora, nesse começo, porque eles estão preocupados principalmente em aprender, trabalhar e etc e tal. Sim. Mas eu tenho muitos alunos, e isso eu não sei o que está acontecendo, mas muitos alunos que conseguem passar no vestibular, estão numa universidade federal do Paraná fazendo o curso, mas que não conseguem terminar o curso direito. Ou não tem, você vê que eles não têm interesse pela disciplina ou não querem. Então, a gente identifica algumas coisas que acontecem, né? Algumas situações. Por exemplo, o aluno está fazendo uma disciplina de programação, mas ele não gosta de programar. Porque a computação é assim, você fala assim, não, eu sou formado em informática. Ah, beleza, então conserta a minha impressora. Não, eu não sei consertar a impressora. Eu não sei. Formata meu computador. Eu não sei formatar computador. Nossa, para que você fez esse curso? Para que você fez esse curso? Então... Tem gente que gosta dessa parte de rede, conserta impressora, formata e tal. Tem gente que não gosta. Mesmo na área de desenvolvimento, olha como é segregada a coisa. Você tem profissionais que são profissionais que conseguem fazer melhor a parte de front-end, que a gente fala que é tela, sim, visual, tem noção de cores, de posicionamento, de comportamento do usuário. E você tem os profissionais que a gente chama de back-end, que são os profissionais que mexem com acesso ao banco de dados. Então, não tem tela nenhuma. SQL, isso aí. Então, a gente tem essa segregação. E tem os full stack, que a gente fala, que fazem a mesma coisa, né? Fazem tudo, né? Fazem as duas coisas. Então, o que a gente tem? A gente tem muitos alunos, então, que estão fazendo aquele curso e não conseguem terminar porque, não é o que eu queria uma coisa, mas agora que eu tô aqui, vou terminar e vão patinando. Mas a gente está identificando um comportamento muito sério que a gente precisa alertar os pais, que é o uso de celular. Puxa vida. Que é o uso do celular em sala de aula, que é o uso de celular para estudar e assim por diante. O que a gente está percebendo? A gente tem... O aluno não consegue estudar, não consegue prestar atenção. O que ele fala? Não, eu tenho TDAH. Essa é a primeira coisa. TDAH. Não, eu tenho TDAH, é por isso que eu não consigo estudar. E aí, pelo menos eu, em sala, uma ou outra vez, eu falo, bom, pessoal, não importa se você tem TDAH ou não, eu vou te dar algumas dicas sobre como você vai estudar melhor. Aí eu ensino para eles aquela técnica do Pomodoro. Vocês conhecem a técnica do Pomodoro? Muito bom. Manda lá. A técnica do Pomodoro é assim, você separa o teu tempo de estudo ou de trabalho em pedaços, em partes. Então, aí depende de como você se adapta melhor. Vamos pegar o padrãozão. 25 minutos. Então, em 25 minutos, você trabalha focado, desliga tudo. Mas é desligar tudo mesmo, não pode ter notificação de nada. Coloca no modo avião, tudo. Importantíssimo. Importante. Sem notificação. Sem notificação, nada. Você foca 25 minutos naquilo. Focou 25 minutos naquilo, aí toca um alarme, que pode ser até um alarme físico, se você quiser. Aí você fica 5 minutos contemplando, toma água, olha a mídia social, olha o e-mail.
Passou 5 minutos, você foca de novo no trabalho. E aí essa técnica Pomodoro é legal para quando você tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Poxa, eu tenho trabalho de 3 disciplinas, então 25 minutos para uma, 25 para outra, 25 para outra. Obviamente tem gente que não se adapta, tem gente que tem aquele hiperfoco que a gente fala, que gosta de pegar o troço para fazer e fica 3 horas fazendo, tá? E aí você fica nessa de 25 por 5, quando você fizer 4 ou 2 espaços desse, né, que dá meia hora, dá 1 hora, você dá um intervalo um pouco maior de 10 minutos e começa o ciclo de novo fazendo. Então eu ensino isso para eles. Falei, cara, você não está conseguindo trabalhar direito, fazer os exercícios? Você dispersa demais? Eu vou te ensinar uma técnica aqui para você não ficar ansioso, porque eles ficam ansiosos com a notificação que tem que vir. Tá? É dopamina. Eles não conseguem. Então, eles não conseguem largar o celular para estudar. Eu estou explicando em sala, às vezes, e falo assim, pessoal, eu vou falar uma coisa extremamente importante aqui, eu quero a atenção de todo mundo. Por favor, olhem para mim agora, nesse momento. Você acha que todo mundo olha? Não, olha, eu tenho que chamar a atenção. Teve uma instituição que eu dei aula há bom tempo atrás já, né? Que, sei lá, quando foi, 2008, alguma coisa assim, que o celular já estava nessa crise toda, e eu tive que chamar a atenção da turma e proibir o celular em sala, porque eu não conseguia dar aula. Sim. Eu explicava as coisas, o celular estava lá. Então, o que a gente tem que ensinar tem que falar para os pais, para a gente poder ensinar para os nossos filhos? Que a gente tem que tirar um pouco das telas deles. Sim. A gente tem que fazer com que eles... Porque assim, a tela, ela faz com que o seu espaço de atenção seja muito diminuído. Você fica só rolando, você não para mais para prestar atenção naquilo. Eu tenho alunos que não conseguem ler. Eles estão numa universidade federal, você passa um enunciado de um exercício, 1 parágrafo, 2 parágrafos, ele não entende o que ele está lendo, porque ele não consegue se concentrar naquilo. E se você fala para ele, não entendeu? Não tem problema. Lê de novo, lê de novo, lê de novo. Ele não consegue. Ele não consegue ler 2 vezes, não consegue ler 3 vezes, não consegue ler 4 vezes. A gente foi treinado, é tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Se ele não conseguir, em 10 segundos, ver aquela coisa, ele já dispersa. E quando, na verdade, a tecnologia é para nos dar tempo. Exatamente. Que paradoxo, que ironia, não é mesmo? Exatamente. Mas assim, tem o desenvolvimento da pessoa, né? Sim. Se ela está fazendo um curso de graduação, ela está se desenvolvendo. E eu vou falar que isso não está muito longe. Nós aqui, acontece isso, a gente não percebe. Sim. Que é quando você está lá, ó, só fazendo assim e de repente você vê, meu Deus, passou 45 minutos e eu tinha coisa para fazer. Ou às vezes você está conversando com uma pessoa na sua frente, mas você não abre mão também de olhar e ficar olhando e conversando, achando que você consegue fazer as duas coisas. Nossa, isso é uma grosseria tamanha, né? Essa sua colocação sobre o método Pomodoro me fez lembrar algumas coisas que eu tive que fazer esses dias recentes para poder estar aqui hoje gravando essa entrevista. Hoje nós estamos gravando alguns programas, né? Amanhã vamos gravar outros e tal. Então, algumas coisas precisavam ser priorizadas. Uhum. E tinha muitas coisas me chamando a atenção, inclusive o celular e as mensagens. Uhum. O filho aqui, o filho lá, cliente nos Estados Unidos, cliente em São Paulo. E aí, espera um pouquinho, mas agora eu tenho um compromisso tal dia e eu tenho que planejar isso, cumprir algumas tarefas para que quando a gente chegue no dia possa ter essa conversa como nós estamos tendo aqui agora. Uhum. Né? E isso eu sou uma pessoa de uma geração eu sou o baby boomer, né? Então, o uso da tecnologia para mim é uma coisa mais recente, né? Uhum. Então é isso aí, mas legal. Eu acho que está sendo muito enriquecedor para mim. Estou aqui curtindo, aprendendo bastante. Desculpa, eu acho que cabe de novo mais um alerta de que cada um realmente é responsável pela sua própria mente, né? O guardião da sua mente. E tem uma coisa que todo ser humano tem que também não pode ser tirada dele em circunstância alguma, por pior que seja a situação do ser humano, que é o poder da escolha. Uhum. E do controle sobre a própria mente, né? Mesmo que ele esteja encarcerado, esteja preso, o controle sobre a própria mente ninguém pode tirar dele. Exato. E é um poder fantástico, né? O maior poder do ser humano. E às vezes ele abre mão desse poder. Uhum. Ao invés de ele usar a ferramenta para ser algo que sirva a ele, ou seja, ele é o mestre da ferramenta, eu sou o mestre, essa ferramenta me ajuda a ser um ser humano, ter uma experiência de vida maior. Ao invés disso, eu fico escravo da ferramenta. Exato. Ou seja, eu sou escravizado para ficar ali consumindo coisas que não me levam a nada, que não me acrescentam, perdendo a minha vida, meu tempo,
na ferramenta. Isso. Então, é bom as pessoas lembrarem que elas devem ser, na minha sugestão é que você seja um mestre das suas tecnologias e não escravo delas. Né? Exato. Acho que esse é o principal. E nisso você pode usar a tecnologia para se desenvolver, porque o celular você pode sim aprender um monte de coisas, ou pode se divertir, etc. Mas tem que ser você quem controla isso. Exato, com certeza. Aquelas desintoxicações, assim, às vezes tem que fazer. Tem que. Não tem escapatória. Interessante como essas coisas trazem uns insights assim. Né? Acabei de ter um insight aqui, assim, que eu gosto, e até agora, nesse instante, eu estava... para mim, os recursos, quando eu falo recurso, eu falo assim, tempo é um recurso, né? Mas a atenção também é um recurso, né? Sim, onde você aplica a sua atenção. Né? A sua atenção é um recurso. Para o que você está usando esse recurso? Para alguma coisa que está te trazendo progresso na sua vida, está te trazendo o alimento que você né, deseja. Tem gente que esquece até de comer, né? Exato. Esses dias eu vi uma pessoa falando, eu tinha programado para levar meus filhos lá em tal lugar lá, mas eles preferiram ficar em casa lá jogando videogame, por exemplo. Perderam a oportunidade de conviver num relacionamento social, etc. e tal, né? Muito preocupante essa situação que você traz aí da questão da falta de atenção, né, das pessoas. Eu vejo isso também no meu clube social lá, por exemplo. Mas eu vou numa reunião do meu clube de Rotary e eu vejo lá, tem uma pessoa falando um assunto importante lá e a pessoa está na mesa ali com o celular olhando. Não é uma questão que afeta só a juventude, embora acho que os mais jovens eles são mais suscetíveis, mas as pessoas de idade já com mais idade estão realmente às vezes sendo pescadas pela eu estou me colocando nisso agora, acabei de falar agora aqui que a questão da atenção é um recurso, né? A principal recurso que você tem para poder progredir. Um professor primário há pouco tempo falou assim que o desenvolvimento é se desenvolver de uma ideia que não está funcionando para se envolver numa outra ideia que está funcionando, que pode funcionar. Né? Então, achei muito interessante. Desenvolvimento é se desenvolver de algo, sair de algo. É algo assim, como se fosse um embrulho, né? A criança tem ali uma ideia e tal, e está embrulhada naquela ideia, e aí fala assim, você quer se desenvolver? Então, você tem que sair disso para uma ideia nova. Para uma ideia nova. Interessante. Então, é se desenvolver de uma ideia que não está funcionando para assumir uma ideia que pode vir a funcionar. Então, eu achei muito bacana. É uma metodologia de educação infantil. É muito bacana. Bom, a gente está com o tempo já estourado do nosso programa, mas o assunto é vasto. Eu acho até que cabe a gente convidá-lo novamente para continuar a conversa, porque a gente quis explorar os prós e contras da inteligência artificial e desmistificar algumas ideias, às vezes reativas, né? Sim. Mas, enfim, acho que nós exploramos bem o tema, mas ainda tem mais coisas para falar sobre isso, professor. Talvez no outro programa a gente volte a falar. Com certeza. Né? Fica o convite já feito aqui. E gostaria, então, que a gente fosse para as considerações finais, por favor. Sim. E depois o senhor também, por favor. Raza, muito obrigado por você ter aceito o convite. Realmente, a gente está aqui confirmando aquela intenção que a gente teve quando nós nos conhecemos, né? Eu tenho expectativa... deixa eu falar, a minha expectativa está totalmente... correspondeu totalmente à minha expectativa, né? Eu saio com um monte de dúvidas ainda, mas não tem problema nenhum. Eu não vim aqui com a ideia... Eu também. Eu não vim aqui com a ideia de que a gente ia esclarecer as dúvidas, mas acho que é melhor a gente pensar assim... Eu saio com dúvidas mais significativas. Isso. No próximo nível de desenvolvimento. Né? No próximo nível de desenvolvimento, Então, muito obrigado, Hazard, pela oportunidade. E vamos juntos aí, aprendendo aí um pouco mais sobre tudo isso aí. Obrigado, viu, professor? Não, eu queria agradecer também, dizer que o convite está aceito. A gente tem muita coisa para falar, para aprender, para ler. A inteligência artificial hoje, ela está tão em ebulição que a cada dia que passa, surge uma coisa nova e a gente quase não consegue acompanhar. E se eu posso deixar um recado final para o nosso telespectador, é o seguinte. Você falou que você era baby boomer, eu sou geração X, logo depois, logo na sequenciazinha ali. E na minha época de adolescência, o que eu precisava fazer? Eu precisava, e eu fiz,
fazer um curso de datilografia. Sem isso, eu não estava no mercado de trabalho. Bom, quase que eu fui reprovado no meu concurso de datilografia para ingressar no banco que me deu a oportunidade de... Olha aí. Datilografia. Datilografia. Era o que precisava ser feito. Lá em 90, até um pouco antes, 80 e poucos, 90 muito mais, o que eu precisava? Eu precisava saber computação. Eu precisava saber mexer no computador. Logo em seguida, eu precisava saber o quê? Eu precisava saber Excel, saber Word, saber todas as pacote Office. Começou com MS-DOS. Com MS-DOS, eu precisava saber mexer nessas coisas. Hoje, a tecnologia, agora a internet, né? Depois de um tempo, internet, redes sociais. Hoje, a tecnologia do momento que você precisa aprender é inteligência artificial. E é aquela frase que a gente não sabe de quem que falou, mas a gente vive repetindo. Você não vai perder o seu emprego para IA. Mas você vai perder o seu emprego para alguém que sabe e usa de forma eficiente a inteligência artificial. Então, hoje em dia, todo mundo precisa saber trabalhar com IA, precisa conhecer, precisa estudar. A gente está num mundo que a gente precisa estudar. Infelizmente, a gente precisa se desenvolver se a gente quiser ser relevante. A tecnologia não para, né? Não para. E a gente tem que se desenvolver junto com ela. Exatamente. Bom, você falou do emprego, mas a gente pode falar assim também. O teu negócio, para prosperar, para acompanhar as demandas do mercado, precisa incorporar recursos da IA. Exato. Pessoas e empresas. Pessoas e empresas. E é isso que nós fazemos, né? Nossa missão do Instituto Lopes Brasil é conduzir pessoas e empresas na direção dos seus propósitos. Qual que é o propósito de qualquer pessoa? É prosperidade, é entregar, né, resultados que tenham... As tecnologias que sejam para ajudar, né? Mas o importante é isso, a gente ter esse debate, entender a questão ética por trás e o que tem de bom, o que tem de ruim, para a gente se concentrar no que é bom e tornar isso um auxílio para o nosso desenvolvimento. Perfeito. Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado. Se você gostou, fique à vontade, deixe o seu like. Se você conhece alguém que possa se interessar, compartilhe esse conteúdo também. Lembrando que nós estamos aqui com um novo conteúdo de qualidade, trazendo especialistas da área, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Agradecemos muito aqui a sua presença, a sua audiência. Esperamos que tenhamos trazido um bom conteúdo para você e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.